Senado Federal aprova repasse da União a estados e municípios de mais de 60 bilhões de reais. Primeiras doses da Coronavac desembarcaram hoje no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos. E você vai ver também. Vacina de Oxford contra a Covid-19 é segura para idosos e provoca resposta imune. Ministro de Minas e Energia diz que estuda mudanças no planejamento energético após apagões no Amapá. Agora é oficial, 13º salário deve ser integral para quem teve a jornada de trabalho reduzida. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde para você que acompanha o Jornal Toda Hora. Olá, uma boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a gente abre essa edição falando do Senado Federal, que aprovou o repasse da União a estados e municípios de mais de 60 bilhões de reais por ano. Os valores vão compensar as perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir. A proposta segue agora para análise na Câmara dos Deputados. Os 70 senadores presentes aprovaram o projeto que autoriza até 2037 a transferência de 65 bilhões e 600 milhões de reais em recursos da União a estados e municípios. A verba deve compensar perdas de arrecadação decorrentes da isenção da cobrança de ICMS de produtos destinados à exportação provocadas pela Lei Candir. O valor está previsto em acordo firmado no Supremo Tribunal Federal entre a União e o Fórum Nacional de Governadores, homologado em maio deste ano. Em contrapartida, os estados devem desistir de ações judiciais protocoladas na Corte para cobrar as perdas. O relator disse que a decisão vai dar uma solução ao problema. O valor não é um valor adequado, não chega perto das perdas, mas é razoável, resolve esse passivo, afasta a judicialização desse tema e conforta especialmente as administrações e o próprio governo federal e dá aquilo que hoje o Brasil tanto precisa, que é a segurança jurídica nesse tema. Dos recursos previstos, 58 bilhões de reais devem ser transferidos de forma direta e também estão calculados 2 repasses extras da União, sendo um de 3 bilhões e 600, condicionado à aprovação da PEC do Pacto Federativo, e outro de 4 bilhões de reais, que depende do leilão de petróleo dos blocos de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos, em São Paulo. A Polícia Federal faz hoje uma operação para investigar o desvio de recursos públicos. Um ex-deputado é alvo da operação, que acontece em 3 estados. As investigações apontam que o esquema acontece há mais de 20 anos e já movimentou cerca de 600 milhões de reais. A Polícia Federal cumpre 27 mandados de busca e apreensão contra fraudes na contratação de serviços de locação de veículos e motocicletas com desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Os agentes apreenderam uma grande quantidade de dinheiro em espécie na sede de uma das empresas investigadas. As apurações indicam que o grupo é liderado por um servidor que foi deputado federal e deputado estadual no Ceará. Os mandados judiciais fazem parte da segunda fase da Operação Quilômetro Livre e acontece nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Russas, no Ceará, em Mossoró, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, há fortes evidências de lavagem de dinheiro ilícito por meio da aquisição clandestina de corretoras de valores e de sociedades com participação no ramo de energia eólica, com a ajuda estratégica de operadores do mercado financeiro. A Polícia Federal afirmou ainda que existem indícios da participação de agentes públicos nos crimes investigados. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo estuda mudanças no planejamento energético depois de apagões no Amapá. Ele visita o estado hoje para acompanhar a investigação sobre as causas da nova interrupção no fornecimento de energia elétrica. O governo estuda uma alternativa para os estados que estão na chamada ponta do sistema elétrico. Bento Albuquerque afirmou que medidas devem ser adotadas para evitar outras possíveis situações como a que aconteceu no Amapá. Segundo ele, a intenção é criar um planejamento energético para o Amapá e o Acre, que estão no fim das linhas de transmissão que compõem o Sistema Interligado Nacional, que são abastecidos por uma só rede. Os 2 estados precisariam criar alternativas no caso de falhas em alguma subestação. Para Bento Albuquerque, é inaceitável ter um apagão de mais de 24 horas.
Geradores de energia estão sendo instalados no Amapá para garantir que 100% da energia do estado seja restabelecida nos próximos dias. A crise energética no Amapá começou no último dia 3, após um incêndio na principal subestação do estado. E desde o dia 7 acontece o rodízio de energia de 3 em 3 horas. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral confirmaram hoje, por unanimidade, a realização das eleições municipais em Macapá nos dias 6 e 20 de dezembro, se houver um segundo turno. Na semana passada, o TSE adiou o pleito, alegando que não seria possível garantir a segurança dos eleitores por causa das consequências da crise no fornecimento de energia. As primeiras doses da Coronavac desembarcaram hoje no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos. O avião transportou 120 mil doses da vacina contra a Covid-19. O carregamento veio diretamente da China, armazenado a uma temperatura de 8 graus negativos. Atualmente, a Coronavac está na terceira e última fase de testes, inclusive no Brasil. O estudo já mostrou que a vacina apresenta segurança e resposta imune satisfatória, mas a vacina ainda não pode ser usada, já que precisa da liberação da Anvisa. Até o fim do ano, a capital paulista espera receber 6 milhões de doses da vacina. E um estudo verificou que a vacina de Oxford contra a Covid-19 é segura para idosos e provoca uma resposta imune. O resultado já foi publicado na revista científica The Lancet. A vacina da Universidade de Oxford, junto com a farmacêutica AstraZeneca, foi considerada segura para quem tem mais de 60 anos. A partir de um estudo feito com 560 participantes, incluindo 240 pessoas com mais de 70 anos, mostrou que a vacina também induziu uma forte resposta imune em idosos durante a fase 2 de testes. Os resultados mostram que a vacina é melhor tolerada em pessoas mais velhas em comparação com adultos mais jovens. As reações adversas no geral foram leves. As mais comuns foram dor no local da injeção, fadiga, dor de cabeça, febre e dor muscular. E os efeitos foram menos comuns em idosos do que em adultos mais jovens. A fase 2 dos testes de uma vacina verifica a segurança e a capacidade de gerar uma resposta do sistema de defesa. Atualmente, a vacina de Oxford está na terceira e última fase de testes no Brasil, na Inglaterra, Índia, África do Sul e Estados Unidos. E agora, falando sobre os números do coronavírus, o Brasil já registrou mais de 167 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Dessa vez, 3 estados apresentaram alta na média de óbitos. O Brasil teve mais 756 mortes por Covid-19 em 24 horas e o total chegou a 167.455 óbitos. Também foram contabilizados mais 34.091 casos de um dia para o outro. Com isso, mais de 5.945.000 brasileiros já foram infectados pelo vírus. E no balanço da média móvel de mortes em 7 dias, a variação voltou a registrar alta, com 583 vítimas diárias. Já a média móvel de casos no período caiu um pouco, chegou a 28.211 novos diagnósticos por dia. Mas ainda assim, quando observados os últimos 14 dias, o registro é de alta, 62,2%. No mapa é possível observar como a pandemia evoluiu por estados. Em 2 semanas, 13 deles registraram alta: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Outras 7 unidades da federação não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Piauí. Somente 7 apresentam queda: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Paraíba, Roraima e Sergipe. E olha, pacientes da capital paulista estão enfrentando dificuldades para conseguir vaga em leitos de UTI de hospitais da rede particular. O aumento no número de internações por coronavírus seria o responsável pela lotação na rede privada na cidade. Pelo menos 3 grandes hospitais estariam com esse problema: Albert Einstein, Sírio-Libanês e São Luís.
O problema afeta tanto pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid quanto de outras doenças. Os hospitais ainda não se manifestaram sobre o assunto. E vamos agora verificar a situação da pandemia no mundo. Mais de 56.306.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, mais de 1.350.000 morreram. O número de recuperados passa de 36.200.000. E o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o entrave promovido por Donald Trump na transição presidencial pode atrasar a distribuição de uma vacina contra o novo coronavírus no país. Os Estados Unidos superaram nesta quarta-feira 250.000 mortes por causa da Covid. Mais de 10 dias depois do anúncio da vitória de Biden, o republicano insiste, sem apresentar provas, que a eleição foi manipulada. Há um monte de coisas que simplesmente não temos disponíveis. A menos que sejam disponibilizadas em breve, estaremos atrasados em semanas ou meses em sermos capazes de montar toda a iniciativa relacionada à vacinação. 2 empresas farmacêuticas conseguiram 95% de eficácia nas vacinas. 5% effectiveness efficiency in the vaccines. A Pfizer e a BioNTech anunciaram que os resultados finais mostram que a vacina contra a Covid-19 tem 95% de eficácia. Os Estados Unidos superaram nesta quarta-feira as 250.000 mortes pelo novo coronavírus. O país totaliza agora 250.029 óbitos. É a nação com o maior número de mortos. Os Estados Unidos, Europa e outros países já reservaram centenas de milhões de doses da vacina da Pfizer e da BioNTech. E, Paty, sabe aquela situação chata de quando você vê uma pessoa sem máscara e você não sabe se você fala, como você fala, de que forma você fala? Pois é, aquela saia justa que muita gente já deve ter passado, né, Dani? Mas no Japão, um robô assumiu essa função e se tornou até membro da equipe de uma loja. E olha, ele é responsável por garantir que os clientes não só usem máscara, como também mantenham o distanciamento social para evitar a disseminação do coronavírus. Pedir a um cliente que use máscara pode ser um assunto delicado, mesmo em meio a uma pandemia. Por isso, uma loja japonesa decidiu confiar essa delicada tarefa a um robô. O pequeno humanoide sobre 2 rodas se aproxima das pessoas e pergunta gentilmente: "Desculpa incomodá-lo, mas você poderia usar uma máscara?" Quando o cliente coloca o acessório, o robô agradece. Chamado de Robovi, ele foi posto em serviço em uma loja de esportes em Osaka, no oeste do Japão, como parte de um experimento do Instituto de Pesquisa ATR em Kyoto, que desenvolveu a máquina. Equipado com câmeras e laser de detecção, o Robovi consegue identificar os clientes que estão sem máscara ou que estão próximos em uma fila. Neste caso, ele pede que se mantenha a distância. Menos afetado do que os outros países pela pandemia, o Japão experimenta agora um aumento nos casos de Covid-19. Uma graça esse robô. E olha, a gente vai para um rápido intervalo e você vai ver no próximo bloco. Agora é oficial. 13º salário deve ser integral para quem teve a jornada de trabalho reduzida. Nós voltamos já. Estamos de volta com destaque nacional, agora 1h20. O presidente Jair Bolsonaro voltou a agradecer o homem do campo que não desistiu do trabalho por causa da pandemia e garantiu alimento no prato de todos. A declaração foi feita durante a entrega de títulos de posse de terra. Vamos ver. A cerimônia foi na cidade de Flores de Goiás. Os moradores da região receberam mais de 3.300 títulos de terra. Nos últimos 26 anos, é a maior entrega que já foi feita. E antigamente nós víamos o MST invadindo casas. E hoje a gente vê o governo do Jair Messias Bolsonaro entregando casa ao povo. Vocês também vão receber assistência técnica. A Anater está aqui hoje.
juntamente com a Emater do Estado de Goiás, governador, nós estaremos aqui também dando assistência técnica para vocês, para que vocês possam produzir, ter renda, eliminar o intermediário, chegar lá na ponta e receber o fruto e o suor do trabalho de cada um de vocês. O presidente Jair Bolsonaro também assinou a autorização para obras de infraestrutura em Goiás e agradeceu a dedicação de todos, principalmente num momento difícil como o que todos estamos passando. Tem uma passagem bíblica no livro de Provérbios que diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. O povo brasileiro é cristão, é temente a Deus e sempre enfrentará as adversidades com altivez, porque sabe que na palavra dele a vitória virá. Dizer mais a vocês que são aqui do campo, graças a vocês que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se o fique em casa, a economia de vez depois fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz aqui a passagem bíblica. E a gente traz uma boa notícia. O 13º salário deve ser integral para quem teve a jornada reduzida. E no caso dos contratos suspensos, o período em que o funcionário não trabalhou não será considerado para o cálculo do benefício, a não ser que ele tenha prestado serviço por mais de 15 dias no mês. Veja na reportagem. Trabalhadores com carteira assinada que passaram por redução de jornada conforme estabelecido na Lei 14.020 de 2020 deverão receber o 13º de maneira integral. É o que define uma nota técnica publicada pela Secretaria da Economia do Governo Federal. Aqueles trabalhadores formais que tiveram um contrato reduzido na sua jornada de trabalho, como houve o pagamento de salário mês a mês, esse não será prejudicado na questão do 13º e nem das férias, e terão os seus cálculos feitos como se ele tivesse recebido o salário integral. Já os empregados que tiveram contratos suspensos durante a pandemia recebem de acordo com o tempo trabalhado. Os contratos suspensos, como não houve o pagamento integral do salário naquele mês, como não houve pagamento de salário, aliás, naquele mês, o trabalhador não recebeu nenhum salário e só o benefício, esse tempo de serviço para efeito de 13º e de férias também não será computado. A exceção é para quando o funcionário prestou serviço por mais de 15 dias. Nestes casos, o empregador deverá considerar o mês inteiro na hora do pagamento. O governo federal orientou que o pagamento das férias não será impactado, ou seja, o empregador deve garantir a remuneração integral de acordo com os meses trabalhados, não de acordo com as horas. Seguindo a mesma regra do pagamento do 13º, apenas os contratos que foram suspensos sofrerão redução no valor. Aquelas pessoas que tiveram o contrato de trabalho suspenso, por exemplo, durante 4 meses, então ao longo de 12 meses ele só trabalhou 8 meses. Então, o cálculo do 13º, assim como as férias, eles serão calculados em função de 8 dozeavos, ou seja, a pessoa vai receber o 13º ou as suas férias serão computadas considerando que ele só trabalhou 8 meses. Para os contratos suspensos, não. Vamos supor um trabalhador que ganhava em torno de R$ 1.500. Se ele teve o salário reduzido para R$ 1.000, por exemplo, mas na hora de se calcular o seu 13º ou as suas férias, esses cálculos terão que acontecer em cima do salário integral, ou seja, os seus mesmos R$ 1.500, como se nenhuma redução tivesse ocorrido. A nota foi publicada com o objetivo de esclarecer dúvidas na lei que socorreu empresários e garantiu empregos durante a pandemia. Mas antes disso, alguns empregadores chegaram a pagar a primeira parcela do 13º, considerando a redução de jornada. Este contador explica que, nestes casos, a empresa tem prazo para corrigir o erro, senão pode sofrer sanções. Para aqueles empregadores que realizaram o pagamento antecipadamente, antes dessa nota técnica,
eles ainda têm a responsabilidade de pagar, até a data de 30/11, o valor conforme a orientação da nota técnica em relação à primeira parcela. A nota técnica ela vem esclarecer com base nos regulamentos existentes, onde os contratos suspensos têm uma situação, contratos que tiveram a jornada de trabalho reduzida tiveram uma outra situação. Isso ainda, mesmo assim, ainda traz um certo alívio para o bolso do trabalhador, porque está chegando o final do ano, as situações de ajuste familiar, na situação financeira no seio da família, ela é necessária e o dinheiro estará chegando em bom momento para que as pessoas possam, se por um lado, se preparar para as festas do outro ano, mas para aqueles que precisam investir em algo ou se preparar para a virada do ano, para os compromissos que vem aí, será muito interessante porque terá um rendimento, uma renda extra que será muito bem aplicado naquela situação em que as famílias necessitam. E antes de encerrar essa edição, vale lembrar que hoje é o Dia da Bandeira e a gente termina essa edição com um hino. Se você quiser rever essa e todas as nossas reportagens completas, acesse nosso canal no YouTube. Essa edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até mais. Obrigada pela companhia. Até amanhã.